A paz do Senhor para todos. Estamos aqui nesse momento para falar a palavra do Senhor para todos aqueles que almejam e precisam de uma palavra de edificação para suas vidas por meio das Escrituras Sagradas, do Evangelho, da palavra do Senhor Jesus. Hoje nós vamos ler um texto que está no primeiro livro de Samuel, no capítulo 4. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 4, no versículo de número 10. Pelejaram, pois, os filisteus, e Israel foi vencido, e fugiram cada qual para as suas tendas. E foi feita uma grande mortandade, pois caíram de Israel 30.000 homens de pé. Amém? Essa é uma palavra viva e eficaz, que é verdadeira para nossas vidas. Aqui fala da história do povo de Israel, aqui fala da história da nação eleita por Deus, da onde viria um Messias. Mas vamos ver nesse texto que aqui Israel passava por uma crise espiritual. Toda a nação de Israel estava afastada dos caminhos do Senhor por conta da desobediência da liderança espiritual daquele povo. A gente faz um paralelo, dessa passagem com a passagem de Ezequiel 37, do versículo 1 ao 5, onde relata o Vale dos Ossos Secos. A visão do profeta Ezequiel nos dá uma dimensão das derrotas vivenciadas por Israel, pela nação eleita. Constantemente andava em desobediência, e daqui para ali Deus permitia a derrota na vida do povo de Deus. Agora vamos imaginar um exército de 30.000 homens cair em batalha, e os seus corpos ficarem espalhados pelo chão. O chão coberto de cadáveres de soldados, que pensavam estar sendo guiados pela mão do Senhor, mas na verdade eles estavam sendo guiados para a derrota por conta da sua desobediência. Foi isso que aconteceu com aquele exército que foi liderado pelos filhos de Eli, Hofni e Finéias, que eram desobedientes, que faziam tudo ao contrário do que a palavra ordenava. Isso acontece conosco. Se nós desobedecemos a Deus e não cumprir os seus mandamentos, nós fatalmente iremos acabar no Vale dos Ossos Secos. Naquele dia foram 30.000 soldados. Agora imagine, 30.000 soldados mortos, jogados pelo chão, e os seus corpos entrarem em decomposição e depois ficaria verdadeiramente um vale de ossos secos. Aquela passagem de Ezequiel, ela retrata a condição espiritual do povo de Israel. Essa é a condição da qual nós devemos fugir. O tema dessa mensagem nós colocamos como Vale dos Derrotados. Por que Vale dos Derrotados? Porque quando nós desobedecemos a Deus, quando nós deixamos de fazer e praticar a palavra do Senhor e viver a palavra do Senhor, nós fatalmente iremos parar no Vale dos Derrotados. Porque muitos servos de Deus, até biblicamente falando, personagens bíblicos, que abandonaram a obediência ao Senhor, passaram a ser derrotados por conta da apostasia, por conta de se entregar, por conta de sucumbir à fraqueza espiritual. Agora vejamos em Isaías 22, no versículo 1 ao 4, vamos ler. Isaías 22, do 1 ao 4. Isaías 22,
do 1 ao 4. Carga do vale da visão. O que tens agora, pois, que com todos os que são teus, subsiste sobre os telhados. Tu, cheia de alvoroços, cidade turbulenta, cidade alegre, os teus mortos não foram mortos à espada, perdão, nem mortos na guerra. Todos os teus príncipes juntos fugiram de uma vez, pelos flecheiros foram atados. Todos os que em ti se achavam foram justamente atados, embora que para longe fugiram. Por isso digo, desviai de mim a vista e chorarei amargamente. Não vos canseis em excesso por me consolar pela destruição da filha do meu povo. Aqui fala da destruição de Jerusalém, o vale da visão de Isaías, por causa da desobediência do povo. Jerusalém, ela foi parar no vale da derrota. Os príncipes fugiram, o povo foi levado cativo, muitos morreram, outros foram aprisionados, por conta da desobediência do povo de Deus. Eles foram parar no Vale dos Derrotados, né? No Vale da Visão do oráculo de Isaías, do profeta Isaías. Agora vamos para um outro ângulo, continuando a falar sobre o Vale da Derrota. Qual seria a nossa atitude se tivéssemos que passar por 40 dias sobre a ameaça de sermos derrotados por nosso inimigo? O que nós faríamos? Se durante 40 dias, 40 noites, o adversário começasse a botar terror e pânico, né, para que nós viéssemos a ser derrotados. Isso foi o que aconteceu com a nação de Israel. Quando Golias se apresentou para a peleja, a Bíblia diz que Golias ficou, aleluia, 40 dias e 40 noites, né, zombando do povo de Deus e do próprio Deus. Qual seria a sua atitude? Ficar escondido? Não se apresentar para a luta? O povo de Deus, o povo de Israel, ele estava sendo guiado por Saul. E Saul, ele tinha cometido a desobediência, a passagem lá onde Samuel tinha dado a ordenança de Deus para ele foi lá, não matou o rei Agag, ainda trouxe os despojos da guerra e sacrificou, né? E quando Deus não queria que aquilo acontecesse, que fosse daquela forma que tivesse acontecido, então o Samuel disse para ele, olha, obedecer é melhor do que sacrificar. Então por isso o povo de Deus, o exército do Senhor, ele estava no vale de uma derrota, de uma aparente derrota, porque ele ia passar pela derrota. Mas Deus sempre tem os seus campeões para ser usado, para não deixar o povo cair no vale da derrota. Davi se levantou, Davi, ele não vivia no vale da derrota. Davi, ele nasceu para ser um grande e vitorioso vencedor. E com isso Davi levou o povo de Deus à vitória. O povo não caiu no vale dos derrotados, porque sempre haverá um campeão para se levantar, para orar, para jejuar, para levar a palavra, para levantar a bandeira da vitória em nome de Jesus. Agora vejamos Lucas 24, 16 e 17. Vamos ver. Lucas 24.
Meu futuro está nas mãos de Deus. Lucas 24, 16 e 17. Mas os olhos deles estavam como fechados, para que não o conhecessem. E ele disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Por que estáis tristes? Agora no versículo 25 e 26. E ele disse: Ó nércios de coração, ó nércios e tardios de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Dois discípulos caminhando no caminho de Emaús, Jesus se apresentou a eles. Eles estavam tão tristes e apavorados com a aparente derrota de Jesus na cruz, que eles não reconheceram que Jesus tinha vencido a morte e estava ali do lado deles, porque eles já estavam com um sentimento de derrota no coração, por isso ainda estavam no vale da derrota. Jesus na cruz, ele bradou, Mateus 27, 50 diz isso, com grande voz, e entregou o seu espírito. Ali, para quem não tem visão espiritual, ali naquele momento Jesus tinha sido derrotado, né? Quem olhava para Jesus dizia: ele morreu. Como alguns fariseus falaram: olha, ele salvou a muitos, mas não consegue salvar a si mesmo. Para os olhos do homem natural, Jesus tinha sido derrotado, mas para todo aquele que crê na palavra do Senhor, para todo aquele que acredita na ressurreição de Cristo, nós sabemos que ali foi a maior vitória que Jesus obteve quando se doou como sacrifício vivo por nossos pecados. Porque após isso, o véu do templo se rasgou, né? As sepulturas se abriram, ou seja, o vale dos ossos secos. Os corpos de muitos santos ressurgiram pelo ato vicário de Jesus. Isso a gente vai ver em Mateus 27, 51 e 52. A gente vai ver uma ressurreição coletiva quando houve o terremoto e o véu do templo se rasgou. Ou seja, aqueles que estavam mortos reviveram e passaram naquela aparente derrota, como ocorrera no início, no Gênesis. Adão e Eva, eles, por conta do pecado, eles trouxeram a maldição da morte para a humanidade. E Jesus, com o seu ato, ele trouxe a ressurreição e a vida eterna para toda a humanidade, né? Tirando a humanidade do vale da derrota espiritual, do vale da morte espiritual, para o vale dos campeões. Esse é o propósito da missão de Cristo, do Evangelho de Cristo: tirar o ser humano do vale da derrota e trazer para o vale dos campeões. Colossenses 2,15 diz o seguinte, que ele triunfou na cruz, né? Ele expôs os seus inimigos, né? Triunfando na cruz. E com isso, com aquele ato de Jesus, nós passamos dos vales dos derrotados para o vale dos campeões, né? Isso a gente pode ver em Apocalipse 3, 5, 12 e 21, para a gente concluir. Apocalipse 3. Apocalipse capítulo 3. Apocalipse 3, versículo 5. Perdão. O que vencer será vestido de vestes brancas, e não apagarei de maneira nenhuma o seu nome no livro da vida. E confessarei o seu nome diante do meu Pai, diante dos seus anjos. Ao que vencer, ou seja, aquele que saiu do vale dos derrotados para o vale dos campeões. O versículo
12. Né? Ao que vencer, mais uma vez, eu farei coluna do templo do meu Deus, e nunca mais sairá dele. E escreverei sobre ele o nome de Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu nome. Versículo de número 21, para concluir. Ao que vencer, mais uma vez, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Ao que vencer. Então, Jesus, nós concluímos aqui com o Apocalipse, que o Apocalipse diz que nós que vencemos em Cristo Jesus, né, teremos alguns critérios, né, na vida eterna quando Jesus voltar. Né? Porque nós saímos do vale dos derrotados e passamos para o vale dos campeões. É a Nova Jerusalém, que está preparada para os vencedores em Cristo. Saiba que você não nasceu para ficar no vale dos derrotados. Jesus lhe chama para ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos. Amém. Tenho em mente a Deus tudo que tive.